Ascensão ao trono e o contexto histórico dessa narrativa refere-se ao momento em que Ezequias assumiu o reinado de Judá após seu pai, Acás. Este período foi marcado por uma série de desafios políticos e ameaças externas, com destaque para a crescente influência do Império Assírio na região do Oriente Médio, podendo ser encontrado em 2 Reis, no capítulo 18. Ezequias ascendeu ao trono de Judá por volta do final do século 8 a.C., após o reinado tumultuado de seu pai, Acás. Acás foi um rei que se afastou da fé no Deus de Israel, introduzindo práticas pagãs e ídolos no reino de Judá. Sua política externa também foi problemática, o que deixou Judá vulnerável às ameaças dos reinos vizinhos e potências estrangeiras. Ao assumir o trono, Ezequias herdou um reino fragilizado e uma situação política delicada. O Império Assírio, liderado por reis expansionistas como Tiglat-Pileser III e Senaqueribe, estava em ascensão e buscava expandir seu domínio sobre a região do Oriente Médio, incluindo Judá. A Assíria já havia conquistado várias nações vizinhas, e Judá estava sob a ameaça iminente de invasão. Ezequias enfrentou o desafio de governar Judá em meio a essa atmosfera de incerteza e perigo. Ele teve que tomar decisões difíceis sobre como proteger seu reino e seu povo da ameaça assíria, ao mesmo tempo em que buscava restaurar a fé e a devoção ao Deus de Israel, que haviam sido negligenciadas durante o reinado de seu pai. Durante seu reinado, Ezequias implementou várias medidas para fortalecer Judá e resistir à pressão externa. Ele fortificou as defesas de Jerusalém, construindo muralhas e fortificações para proteger a cidade de possíveis ataques inimigos. Além disso, ele buscou alianças com outros reinos e liderou esforços para fortalecer a economia e a infraestrutura de Judá. No entanto, apesar de seus esforços, Ezequias enfrentaria grandes desafios durante seu reinado, incluindo o cerco de Jerusalém pelo exército assírio, que contava com 185 mil soldados sob o comando de Senaqueribe. Essa crise testaria a fé e a determinação de Ezequias, mas também seria um momento de demonstração do poder e da intervenção divina em favor de Judá. Em suma, a ascensão de Ezequias ao trono de Judá ocorreu em um período de intensa instabilidade política e ameaça externa, com o Império Assírio representando uma das maiores ameaças à segurança e à estabilidade do reino. Ezequias enfrentou o desafio de liderar seu povo em tempos turbulentos, buscando proteger Judá da invasão e restaurar a fé e a devoção ao Deus de Israel. Foram vários os feitos de Ezequias ao se tornar rei. Reformas religiosas e políticas. Destaca as ações de Ezequias para promover mudanças significativas em Judá, tanto no aspecto religioso quanto no político. Ezequias é reconhecido por suas reformas que visavam purificar o culto a Deus, remover ídolos e restaurar a observância dos mandamentos divinos. Purificação do culto a Deus. Uma das principais ações de Ezequias foi a busca pela purificação do culto a Deus em Judá. Ele promoveu a restauração do templo em Jerusalém e incentivou o serviço religioso de acordo com a lei de Moisés. Ezequias buscou revitalizar a adoração a Deus, restaurando práticas religiosas autênticas e eliminando influências pagãs que haviam se infiltrado no culto, remoção de ídolos e práticas pagãs. Ezequias empreendeu uma campanha vigorosa para remover ídolos e práticas pagãs que haviam se estabelecido em Judá. Ele destruiu altares de sacrifício a deuses falsos e proibiu rituais pagãos. Essa ação foi fundamental para restaurar a pureza do culto a Deus e fortalecer a identidade religiosa do povo de Judá como adoradores do Deus único. Restauração da observância dos mandamentos divinos. Ezequias também buscou promover a observância dos mandamentos divinos entre o povo de Judá.
Ele incentivou a obediência à lei de Moisés e a prática da justiça e da piedade. Ezequias procurou liderar pelo exemplo, demonstrando uma vida de fé e devoção a Deus, e encorajou seu povo a seguir o mesmo caminho. Reformas políticas e administrativas. Além das reformas religiosas, Ezequias também implementou mudanças políticas e administrativas em Judá. Ele buscou fortalecer as instituições governamentais e promover a justiça e a equidade entre seu povo. Ezequias governou com sabedoria e integridade, buscando o bem-estar do reino e de seus súditos. Liderança espiritual e moral. Ezequias exerceu uma liderança espiritual e moral significativa durante seu reinado. Ele foi um exemplo de retidão e devoção a Deus, e sua liderança inspirou seu povo a retornar à fé verdadeira e a obedecer aos mandamentos divinos. Ezequias foi reconhecido como um rei justo e piedoso, cujas ações trouxeram bênçãos e prosperidade para Judá. Em resumo, as reformas religiosas e políticas de Ezequias foram fundamentais para fortalecer a identidade religiosa e moral de Judá e para promover o bem-estar espiritual e material de seu povo. Ezequias é lembrado como um líder comprometido com a causa de Deus e com o bem de seu reino. Mas nem tudo são flores, pois Ezequias estava doente. E aqui se destaca um evento significativo na vida de Ezequias, envolvendo uma enfermidade grave e uma intervenção miraculosa por parte de Deus, conforme registrado na Bíblia. Durante seu reinado, Ezequias foi afligido por uma doença grave. A natureza específica da doença não é detalhada nas Escrituras, mas é descrita como uma enfermidade que o deixou à beira da morte. Ezequias enfrentou esse momento de aflição e incerteza em sua vida e reinado. Em meio à sua enfermidade, Ezequias recebeu uma mensagem do profeta Isaías, que veio em nome de Deus. A mensagem profética era que Ezequias deveria preparar-se para morrer, pois sua doença seria fatal. Essa notícia deve ter sido extremamente desanimadora para Ezequias, confrontando-o com sua própria mortalidade e o futuro incerto de seu reinado. Diante da perspectiva da morte iminente, Ezequias tomou uma atitude de fé e desespero. Ele dirigiu uma oração fervorosa a Deus, suplicando pela sua intervenção e pela restauração de sua saúde. Ezequias invocou o nome do Senhor em busca de misericórdia e salvação, reconhecendo sua dependência total de Deus em meio à sua fraqueza e aflição. Deus ouviu a oração de Ezequias e respondeu de maneira extraordinária. Em resposta à sua súplica, Deus concedeu-lhe uma cura milagrosa e prolongou sua vida por mais 15 anos. Este evento demonstrou o poder soberano de Deus sobre a vida e a morte, e foi um testemunho do seu amor e misericórdia para com Ezequias. Como um sinal adicional do seu poder e intervenção, Deus fez o sol retroceder 10 graus na escala de tempo, como um sinal para Ezequias de que ele seria curado e sua vida prolongada. Este evento celestial extraordinário confirmou a veracidade da promessa divina e fortaleceu a fé de Ezequias e de todos os que testemunharam o milagre. Ezequias respondeu à sua cura milagrosa com profunda gratidão e louvor a Deus. Ele reconheceu publicamente a bondade e a fidelidade de Deus em sua vida e em sua nação, e dedicou-se ainda mais ao serviço e à adoração do Senhor. Em resumo, a doença e cura miraculosa de Ezequias são um testemunho poderoso do poder e da misericórdia de Deus, e destacam a importância da fé e da oração em tempos de provação e dificuldade. Ezequias experimentou o poder transformador da intervenção divina em sua vida, e seu testemunho continua a inspirar e edificar os crentes até os dias de hoje. O conflito com o Império Assírio destaca um dos maiores desafios enfrentados por Ezequias durante seu reinado: a ameaça do poderoso Império Assírio, que buscava subjugar Judá e expandir seu domínio sobre a região do Oriente Médio.
O Império Assírio, sediado na região norte da Mesopotâmia, emergiu como uma potência dominante na região durante o século 8 a.C. Sob líderes como Tiglat-Pileser III e Senaqueribe, os assírios lançaram campanhas militares agressivas, conquistando vastos territórios e subjugando nações vizinhas, incluindo os reinos de Israel e Judá. Durante o reinado de Ezequias, o Império Assírio representava uma ameaça existencial para Judá. Senaqueribe, rei assírio, conduziu várias campanhas militares na região, visando expandir seu domínio e impor tributos sobre os reinos vizinhos. Judá, como um estado menor, estava particularmente vulnerável à pressão assíria. Em resposta à ameaça assíria, Ezequias tomou medidas defensivas significativas para proteger seu reino. Ele fortificou a cidade de Jerusalém, construindo muralhas e fortalezas ao redor da cidade para torná-la uma fortaleza praticamente inexpugnável. Essas fortificações foram essenciais para defender a capital de Judá contra possíveis ataques do exército assírio. Além das medidas defensivas físicas, Ezequias também demonstrou uma profunda confiança em Deus para proteger Judá contra a ameaça assíria. Ele encorajou seu povo a confiar no poder e na fidelidade de Deus em tempos de crise e incerteza. Ezequias reconheceu que a verdadeira segurança não vinha das fortificações terrenas, mas da proteção divina. A fé e a confiança de Ezequias em Deus foram recompensadas com intervenção divina. No auge do conflito com o Império Assírio, Deus enviou um anjo, isso mesmo, um único anjo, para derrotar o exército assírio de 185 mil soldados, salvando Jerusalém da destruição iminente. Este evento milagroso foi um testemunho do poder soberano de Deus sobre as nações e uma demonstração do seu cuidado e proteção para com o seu povo. Esse conflito com o Império Assírio representou um dos momentos mais críticos do reinado de Ezequias. Sua resposta à ameaça assíria, combinando medidas defensivas físicas com uma profunda confiança em Deus, demonstrou sua habilidade como líder e sua devoção ao Deus de Israel. O resultado final desse conflito foi uma demonstração do poder divino em proteger e preservar Judá contra seus inimigos. Mas, apesar das virtudes de Ezequias como líder religioso e político, ele também cometeu alguns equívocos que tiveram consequências significativas para o reino de Judá. Um desses erros foi sua decisão de exibir suas riquezas para os embaixadores babilônicos, o que resultou em uma profecia sobre a futura conquista de Judá pela Babilônia. Ezequias cometeu o erro de mostrar suas riquezas e tesouros ao enviado do rei da Babilônia durante uma visita diplomática. Essa exibição de riqueza pode ter sido motivada pelo desejo de Ezequias de estabelecer boas relações com a Babilônia ou de ganhar prestígio aos olhos dos embaixadores. No entanto, essa ação imprudente teve consequências sérias e duradouras. A exibição das riquezas de Judá para os embaixadores babilônicos não passou despercebida aos olhos de Deus. O profeta Isaías foi enviado por Deus para confrontar Ezequias sobre sua imprudência e para anunciar uma profecia sobre o futuro de Judá. Isaías profetizou que, como consequência desse erro, a Babilônia eventualmente conquistaria Judá e levaria seus habitantes para o exílio. Essa profecia foi um aviso claro das consequências do comportamento imprudente de Ezequias. Embora a Babilônia não tenha conquistado Judá durante o reinado de Ezequias, a profecia de Isaías se cumpriu mais tarde, durante o reinado de seu sucessor, Manassés, e especialmente nos séculos seguintes. A exibição das riquezas de Judá para os embaixadores babilônicos foi um fator que contribuiu para a ascensão da Babilônia como uma potência dominante na região e para a subsequente conquista e exílio de Judá. O erro de Ezequias serve como um lembrete das consequências de ações imprudentes e da importância de buscar a orientação de Deus em todos os assuntos. Ezequias,
Apesar de suas muitas virtudes, não estava imune a erros de julgamento e sua experiência destaca a necessidade de humildade e vigilância em todas as áreas da vida e do governo. Esse erro teve consequências significativas para Judá, como anunciado pela profecia de Isaías. Essa experiência serve como um lembrete da importância de tomar decisões prudentes e buscar a orientação divina em todas as situações. Podemos ver que o legado religioso e político destaca o impacto duradouro de Ezequias como líder tanto no aspecto religioso quanto político. Ele é lembrado como um dos reis mais justos e piedosos de Judá, cujo legado transcendeu seu próprio reinado e influenciou gerações futuras. Ezequias é elogiado por sua profunda devoção e fidelidade a Deus. Ele buscou seguir os mandamentos divinos e promover a adoração verdadeira em Judá. Sua fé em Deus era evidente em sua vida diária e em suas decisões como líder. Ezequias confiou na orientação e na providência divina em todos os aspectos de seu reinado, demonstrando uma relação íntima e pessoal com o Senhor. O legado religioso de Ezequias inclui suas significativas reformas religiosas em Judá. Ele buscou purificar o culto a Deus, remover ídolos e restaurar a observância dos mandamentos divinos. Ezequias revitalizou o serviço no templo em Jerusalém, promovendo a obediência à lei de Moisés e incentivando seu povo a se voltar para Deus em arrependimento e devoção. Sua história foi registrada nas Escrituras Sagradas e continua a ser estudada e reverenciada até os dias de hoje como um exemplo de fé, coragem e liderança. Em resumo, você pode encontrar esses relatos bíblicos em 2 Reis, do capítulo 18 a 20. Em 2 Crônicas, nos capítulos 29 e 32, e no livro de Isaías, versículos de 36 a 39. Deus abençoe a todos. Não se esqueça de seguir nosso canal para não perder nenhum vídeo.